Olá, eu sou a Aline. Esse vídeo tem caráter didático, sem fins lucrativos, e é parte integrante do meu trabalho de conclusão de curso de formação em terapia de família pelo Cefai. Eu sou da turma de 2019. E ele é principalmente uma homenagem a Tereza Cristina Diniz, terapeuta de família, pioneira na introdução do trabalho em equipe reflexiva no Brasil. Eu tive o prazer de gravar nossas conversas online ao longo da pandemia do Covid-19. Nos encontramos em 6 de outubro de 2021 e 16 de setembro de 2022. E ela pôde me contar, nas palavras dela, como a equipe reflexiva chegou ao Brasil. Foram momentos de muita troca. Compartilhei com Tereza minhas experiências com o trabalho em equipe reflexiva online e ela compartilhou comigo as suas experiências. Aprendi muito. Fomos dos primórdios ao online, na linha do tempo desta prática que permite variações e mesmo assim se mantém potente. Essa minha turma, que começou em 2019, no presencial, precisou ir para o online em março de 2020. E foi assim que eu conheci a Tereza, né? A partir da pandemia, ela integra a equipe de professores da minha turma. E eu tive a grata surpresa de poder conhecer a pessoa que trouxe a equipe reflexiva para o Brasil. Tereza, foi um prazer ouvir você, estar com você, e que muitas outras pessoas possam aproveitar dos seus saberes através das nossas conversas. Um abraço muito carinhoso e um beijo para você. A minha ideia inicial é trazer esse momento histórico mesmo da entrada da equipe reflexiva no Brasil, no Rio de Janeiro, né? E registrar, ter essa história. Eu não sei se isso se já tem essa história registrada, mas trazer, né, através da conversa contigo, vou pegar bibliografia também. A parte principal é a equipe reflexiva, né? Isso aí, porque ele tem uma série de outras teorias, etc. e tal, mas a coisa dele porque ele fala muito de respiração, quando tem umas pessoas que trabalhavam com ele, fisioterapeutas, que davam também uma substância ao trabalho dele, porque ele trabalhava muito com respiração. Ele tinha uma coisa muito especial, que era o seguinte: ele não precisava entender o que as pessoas falavam. Primeira vez que ele veio, eu falei: você quer vou botar um intérprete para você? Ele falou: eu não preciso de intérprete, eu entendo num outro nível. Era assim, alguma coisa muito diferente. E, realmente, as sessões que ele fez aqui no Rio foram todas sem intérprete nenhum. O intérprete era só para explicar para a família o que ele estava falando. Era dele para a família, né? Não da família para ele. A família para ele não precisava. Ele realmente não precisava. De vez em quando eu falava: não, Tom, mas ele está dizendo isso assim, assim. Ah, tá, então tá. Está agradecendo muito você estar aqui. E teve uma das famílias que o chefe da família, o pai, mandou uma carta para ele, agradecendo a atuação dele. Foi uma sessão com 3 horas, foram 3 horas de sessão. Ele também não tinha essa questão do tempo, né? A sessão com ele ia no tempo que fosse, né? Ele não tinha pressa nenhuma. E ele, todo mundo ficava aflitíssimo. Tinha um psiquiatra que estava lá, que teve que sair do meio da sessão para desmarcar as consultas dele. Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, sabe? Assim, mas quando eu comecei a atuar com a equipe reflexiva no meu projeto lá no Espaço AMA, do que no Cefai. Porque no Cefai, assim, eu fico relaxada. Eu sou aluna. O que for direcionado, eu vou fazer, né? Eu estarei lá. Se o grupo for ficar
mais 2, 3 sessões com a família, ou se a sessão for demorar um pouco mais ou um pouco menos, eu estou relaxada, mas quando eu estou ali no campo e coordenando, né? Agora mesmo eu estou com uma situação de um casal que eu vou mandar para o Cefai, inclusive, que nós fizemos, né? Nós demos as 8 sessões, o casal teve problemas para comparecer, aí nós fizemos algumas sessões individuais com a moça, porque ela estava prestes a ganhar um bebê, e como eu e outras terapeutas do grupo somos especializadas nessa área de gravidez e maternidade, nós fizemos um trabalho focal com ela para o nascimento do bebê. Interessante. E foi muito legal, até poder ter essa maleabilidade de aproveitar o que está sendo necessário naquele momento. Mas não era terapia de casal. E aí o neném nasceu e nós oferecemos mais 4 sessões para eles. Aí era para ser sessão de casal mesmo, eles tinham que estar juntos, porque até pela problemática deles que tinha a ver com compromisso, que a moça acabava sempre assumindo as coisas que ele deixava furo, né? Então, ele não esteve presente na última sessão. Então, nós não fizemos a última sessão. Quando ela entrou, nós falamos, olha, não tem como fazer só com você, porque é a última, é o fechamento. Vou ver com a equipe para remarcar. E oferecemos uma outra data com um prazo para eles confirmarem, para eu poder articular a equipe. E eles não responderam no prazo, e depois queriam outra sessão. E estão muito... poxa, a gente queria mais, não sei o quê, mas dentro do nosso projeto, não, digamos assim, não vai caber, né? Então, eu vou encaminhar para o Cefai, mas eu fico pensando muito nisso, né? Até que ponto seria mais efetivo dar mais flexibilidade, mais tempo, ou não, né? Pensando nesse formato da equipe reflexiva, né? Essa provavelmente é uma coisa que eu vou colocar no trabalho, se eu conseguir chegar a descrever a experiência que a gente teve com esse projeto online, né? Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu posso falar da forma como eu trabalho. Eu tenho bastante flexibilidade quando eu estou atendendo família, de tempo, posso demorar, uma sessão pode demorar 20 minutos ou 2 horas, sabe? Não tenho essa coisa, porque eu marco com um intervalo grande, né, quando eu atendo família. E a coisa, o bonito da equipe reflexiva, que eu acho, é que você fala do seu sentimento. Não é uma coisa assim, né? Não, você não fala da família. E isso é muito difícil para passar para as pessoas, porque no Cefai eu estou sempre martelando nisso com as supervisoras, e elas escorregam e caem na história de falar da família. Não tem que falar da família. Ela tem que ouvir, a reflexão é do terapeuta, não é da família, é para... A família vai ouvir as reflexões da terapeuta e fazer o que quer com elas, com as reflexões. Mas não é dizer, não, a fulaninha fez isso. Não é isso. Perde o espírito da coisa e perde muita eficácia e muito sentimento, sabe? Porque quando a equipe reflexiva entra, tem um aluno lá no ITF que fez um trabalho, estou até procurando, está gravado em CD, DVD, sei lá, em que ele fala da equipe reflexiva e de como aquilo repercute na família. Diz assim, a família sai
sai sorrindo, a família sai aliviada, a família diz que foi a melhor coisa que aconteceu na vida, porque tinha esse enfoque, eu forçava muito isso, vamos falar da gente, não deles. Não tem que falar da família, tem que falar da gente. Tem que falar da gente. O que você sentiu, o que fez, etc. e tal. Quando a gente fala né, com a família, né, que vai ter uma equipe, as pessoas levam um tempo para entender o que é, né? Eu fiz um episódio de podcast com a Marcela, né, que é a terapeuta, que é lá do Cefai também, que é minha amiga bem de antes do Cefai, e a gente fez um podcast explicando o que era equipe reflexiva, de maneira que tanto o profissional que quisesse integrar a equipe, quanto a família, pudesse entender do que se tratava. De mais ou menos uns 20 minutos, e foi muito interessante, né, porque sem isso, a gente não conseguia adesão, digamos assim, né, facilitou o nosso trabalho, não é que não conseguisse adesão, ter o podcast facilitou o nosso trabalho de ter uma explicação ali, bem pessoal mesmo, minha e da Marcela, de como a gente se sentia, de como aquilo nos ajudava, de como ajudava a família, né, falando das ressonâncias, da ampliação da escuta, das perspectivas, de poder a família sair com outras perspectivas, né, e foi muito interessante a repercussão, mas, ao mesmo tempo, a novidade ainda, né? 30 anos depois, ainda é uma coisa que a terapia ainda tem esse estigma, né? Ainda tem, primeiro, de ser coisa de doido, né? E de ser uma coisa extremamente privada. Né? Então, ter um grupo, as pessoas ainda não têm isso muito fluido, né? A não ser dentro de um campo educacional. Lá no Cefai, eu acho que é mais fácil de ser aceito, porque de cara já é falado que é dentro de uma instituição de ensino. Então, aquelas pessoas topam, porque é como o médico, né, que está na residência, o caso é visto por vários estudantes, né? Mas na clínica privada, eu acho assim, que foi um exercício de conseguir dar um start nesse projeto. Agora nós estamos num recessozinho, reavaliando alguns pontos que nós achamos que precisam ser melhorados, né? Para daqui a uns 2 meses a gente abrir vaga novamente para esse formato, né? Porque também tem essa coisa da adaptação para o online. Né? Então, estamos na revisão digamos assim, da versão 1.0 desse projeto. Mas é muito novo ainda mais numa clínica privada. A pessoa pagar uma sessão cheia para ter um monte de gente ouvindo, né? Também temos essa coisa, eu acho que talvez, não sei, muito capitalista de eu estou pagando por isso, né? Mas, de um modo geral, as pessoas aceitam isso? Como é que está? Então, a partir do podcast, elas podendo vislumbrar os ganhos, elas aceitam. Tá. Elas aceitam, porque o que nós falamos. Depois eu vou te mandar o link do podcast para você ouvir quando puder, se puder. Nós falamos principalmente sobre a questão de quando a gente está com um casal, a gente tem toda uma complexidade nas relações. Quando eu tenho um terapeuta, a visão daquele terapeuta para aquele casal e daquele casal para aquele terapeuta.
Quando nós temos uma equipe, nós temos a possibilidade de que aquele casal possa aproveitar vários aspectos que o terapeuta que está no campo não viu, não percebeu, não sentiu, a partir das percepções. Então, como a gente sabe que tem esses engasgos na comunicação, isso que você disse, né, quando a pessoa pega o interfone e fala, nossa, é isso, né? Então, a gente explora um pouco esse tipo de ganho por ter a equipe, por serem pessoas diferentes, por terem escutas diferentes, e que a gente garante o sigilo, né? Que aquilo que está ali é fechado, não vai sair daí. Então, teve adesão. Deixa eu tirar o som desse telefone. Nós tivemos adesão, né, dos casais que nos procuraram. Alguns não puderam horário, nós começamos e a mulher, né, a esposa não quis dar continuidade, e eu acredito até que porque ela percebeu a potência e ela não queria mudar nada. E continuar na terapia, de alguma maneira, ia mexer naquele sistema. Então, ela não quis mais. Sim. Né? E o outro casal foi esse que eu estou falando, que nós fechamos agora, porque nós começamos foi agosto, setembro do ano passado, então também não deu muito tempo, né? Um casal atendido a cada 15 dias, ainda teve o treinamento da equipe, né? Agora vamos reavaliar, mas para poder prosseguir, mas em termos de aceitação, as pessoas entenderam, e a proposta foi, a gente sempre ouvia, nossa, que legal, que interessante, que bacana. E muita gente eu mandei para o Cefai, porque não cabia horário para a gente, eu encaminhei para lá, de pessoas que nos procuraram. Mas é novidade ainda. Vazão. Sim. Desde lá tem vários grupos, vários horários, né? Eu não tenho, não sou escola, né? Não tenho. Pois porque essa coisa índia particular, né, tem essas questões. Eu, por exemplo, atendo muito casal, trabalhava presencialmente, chegava uma hora que eu dizia, agora vocês vão ouvir o que eu estou pensando. E fazia uma equipe reflexiva comigo, em voz alta, para eles ouvirem o que eu estava sentindo quando eu estava falando. E isso funcionava bem. Eles saíam de lá com coisas para pensar. Exatamente, eu fui lá, eu falava, fechava o olho e falava, estou sentindo isso, assim, tarará, tarará. Agora vocês vão para casa, vão pensar, vamos jantar fora. Quer dizer, vai jantar fora, fala de outra coisa. Sabe, eu andava dizendo, para onde vocês vão agora? Porque em geral era de noite. Para onde vocês vão agora? Então vamos para um restaurante, comam alguma coisa, conversa sobre outras coisas, deixa cair, deixa baixar a emoção. E vai embora. E isso funcionava bem. Agora, com online é tudo diferente, né? No online, o que eu tenho adotado nos últimos meses é os atendimentos de casal com dupla. Então, a Marcela nós estamos atendendo juntas, então a gente faz isso, né? A gente sempre tem um momentinho ali da sessão que a gente para e a gente conversa entre a gente, falando como uma equipe reflexiva mesmo, né? Como é que a gente sentiu, como é que a gente está sentindo, né? Então, tem sido também bem interessante. Mas um ponto que eu preciso até conversar com ela e aí avaliar é que nós estamos com um casal, por exemplo, que ontem mandaram uma mensagem fechando a terapia repentinamente. Aquele casal que eu levei da supervisão da violência, que aparentemente a coisa tomou um novo rumo,
e parece que tomou mesmo, mas eu fiquei pensando, será que foi demais? Será que as intervenções foram além do que eles podiam absorver? E aí vão parar a terapia? Né? Nós até pedimos que mantivesse a próxima sessão para a gente poder fazer um fechamento. Até escrevi para eles, fiquem tranquilos que não vamos fazer uma sessão de convencimento para manter a terapia, mas seria importante termos um contorno, né? Um fechamento, um feedback do processo, né? Ainda não responderam, mas a gente usou muito esse desenho, né, da equipe reflexiva, apesar de sermos só nós duas. E mexeu. A gente sabe que mexeu. Mexeu, né? Não sai ileso dessa situação. Eu acho a gente não sai, né, Tereza? Eu acho que esse também talvez fosse um ponto interessante para abordar no trabalho, né? O impacto da equipe reflexiva no terapeuta. Tem algum trabalho sobre isso? O trabalho com a equipe, quer dizer, começa aqui no Brasil de uma forma da experiência para a teoria, né? Da prática para a teoria, né? E quantos frutos disso, né? De conhecer tantas pessoas e lugares, né? Ou seja, né? Se permitir. Se permitir, eu acho que você me falou uma coisa na segunda-feira passada que eu fiquei muito pensativa, né? Que você falou que eu era uma terapeuta muito indignada e não me lembro a outra palavra, não sei se foi criativa, mas alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que é isso, acho que se a gente também não se permite quebrar os protocolos, né? Você tem que usar tudo que é seu. Exatamente, né? Não estou falando, claro, mantendo a ética, né? Não estou falando em questões éticas, mas se você fica fechado no que existe, não avança. É verdade. Não abre possibilidades. Essa é uma característica sua, né? Da indignação, isso aí é importante, sabe? Mexer nisso, burilar, aperfeiçoar isso, para ajudar as pessoas, né? No sentido de fazer situações que são suas, sabe? É o seu jeito. Então, a gente tem que ter essa noção da gente mesma para poder usar os recursos que a gente tem da melhor forma. Mas é uma longa caminhada, né, para sentir que pode ser você mesmo, né? Porque eu acho que na área da psicologia tem uma crença ainda muito forte da impessoalidade, né? De uma neutralidade que não é a neutralidade de dar voz a todos, mas de achar que a gente pode não sentir, não influenciar, não impactar, e a gente faz isso o tempo todo. Quer dizer, se você fizer isso sem estar consciente, é muito pior do que se você estiver consciente. Quando você está consciente disso, você vai usar os seus recursos, né? Sim. A gente faz... eu acho que a deformação da psicanálise, não é a psicanálise em si, mas como as pessoas interpretam a psicanálise, eu acho que é muito pobre, muito improvisadora. Sim. Né?
Porque todas as proibições ao terapeuta que a psicanálise induz, sabe, te aprisiona numa situação que você é só cabeça. E o seu sentimento? Sim, Como é que sim. fica? Sim, Né? desconecta, né? Não conecta, né? É só para te dizer como é que era, como o Tom Anderson trabalhava. Ele trabalhava Agregava, assim. né? Ele juntava a gente, ele agregava a forma de falar, ele tinha ideias muito diferentes do comum, que eram muito incomuns mesmo, e muito flexível. Eu fiz um evento aqui no Rio, que a primeira combinação era para 30 pessoas. Ele iria para a Argentina antes, eu entrei em contato lá com o pessoal da Argentina para rachar o preço da passagem, e ele veio com o check-in com a Peg Pen. E quando ele falou que ele ia trabalhar com check-in, eu falei, como é que você pode? O check-in é uma metralhadora, porque eu via vídeo, né? O check-in é uma metralhadora de perguntas. Você é zen. Como é que faz isso? Ele falou, eu trabalho com ele porque eu posso virar as costas para ele. Eu confio nele. Ele tinha uma outra visão, que não era, que era uma coisa da interação pessoal. Isso aí era muito importante para ele. Eu acho que vale a pena sublinhar isso no seu trabalho, da parte humana dele, de sensibilidade, sabe? Uma parte biográfica, né? Uma parte biográfica que eu acho que vale a pena entender, porque ele tinha coisas assim muito, muito diferentes, muito pessoais mesmo, né? Era única. E a gente ficou muitos anos ligados, né? Eu estou te dando esses subsídios, assim, essas coisas do clima, porque você é muito versátil, você é muito explícita, muito um raciocínio muito lógico. Eu adoro. Eu quero te ajudar no que for preciso. Obrigada, fico agradecida. A hora que você quiser, eu estou inteiramente às ordens. E há muitos anos, nós temos um atendimento de família no ITF, Instituto de Terapia de Família, com uma equipe de alunos e eu era a coordenadora, supervisora da equipe. E aí, nós estávamos atendendo um caso extremamente difícil. A equipe eram dois psiquiatras, um homem e uma mulher, André Rego e Helena Júlia Monte. A Lena fazia parte da equipe. E tinha mais... A Lena, eu, e tinha mais uma... Eram essas as pessoas. Nós estávamos atrás do espelho e o Carlos Eduardo Zuma estava na frente, lá na sessão. Aí eu veio para trás e a gente estava gravando tudo. Aí ele veio para trás do espelho e ficamos. E agora, o que a gente vai fazer? Aí cada um falava uma coisa, cada um falava uma coisa. E aí alguém disse assim, seria ótimo se a gente pudesse ouvir o que a gente está falando aqui. E aí eu falei, é verdade, eu já ouvi isso, já vi no Teixeira, que era um terapeuta antigo, que eles faziam isso, trocavam a luz da sala, acendiam a sala e apagavam a luz. A gente não tem essa tecnologia. E aí alguém falou assim,
Mas por que a gente não troca de lugar com eles? Para eles ouvirem o que a gente está falando. Ah, boa ideia, vamos lá, vamos fazer agora, vamos. Trocamos de lugar e nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo ali. No meio da nossa conversa, o interfone tocou e a mãe da família falou: é isso mesmo que ela está dizendo. Não me lembro a fala de quem. Então, levamos um susto, que nós não estávamos esperando essa interferência. E aí, a coisa se desenvolveu de tal forma que nós ficamos sem saber o que nós estávamos fazendo. Isso foi o quê? Década de 80? Década de 80. Se não foi menos até. 70, 80. Logo depois disso, eu viajei, fui para uma reunião da AFTA, da American Family Therapy Association, nos Estados Unidos, com a Ana Redes. Fomos nós, eu cheguei lá e vi um livro, assim, Reflecting Team. Eu falei, o que é isso, né? Peguei no livro, olhei e falei, tá aqui, o que nós fizemos foi isso. Comprei o livro e trouxe para o Brasil. Chegou aqui, eu disse, a gente tem que traduzir esse livro. Quando eu li o livro, eu fiquei deslumbrada com tudo que ele dizia, né? Mas como é que a gente ia fazer? Não tinha internet naquela época. A gente falava por fax. Nossa, era bem mais complexo, né? Muito complexo. Aí eu telefonei, consegui o telefone do Tom Anderson, liguei para ele e falei que eu queria traduzir o livro, como é que eu podia fazer, se tinha direitos autorais, não sei o quê. Ele disse, Tereza, faz do jeito. E me apresentei, ficamos conversando há algum tempo. E aí ele disse, olha, faz do jeito que você quiser. O que posso fazer por você? Meu Deus. O que é isso? Até o telefone é uma palavra. Antes era fax, agora o telefone nos ouve. Outro extremo, né? E aí, ele disse, não tem problema, não quero direitos autorais, não quero nada. Você pode traduzir o livro, traduz no norueguês. Eu preferia que fosse do norueguês. Aí eu procurei em todos os lugares, na embaixada da Noruega, consulado, etc. Não tinha nenhum tradutor de norueguês. Foi, assim, tudo muito pouco profissional, amador, né? Porque eu nunca tinha feito isso. Ninguém nunca tinha feito isso no meu grupo. Ninguém tinha feito. E a gente foi fazendo. Quem é que vai traduzir? A mãe do Jorge Bergalo é tradutora. Então, a mãe do Jorge Bergalo traduziu o livro para a gente. Ele mandou um capítulo novo do livro por fax. Olha, chovia papel, aquele fax saindo, e é aquela loucura para a gente ordenar tudo, enfim. Então, foi tudo doméstico, bem doméstico. E a edição saiu pelo Nous mesmo, né? A edição saiu pelo Nous e ITF. A primeira edição é o Nous e ITF. Foi a dobradinha, os dois. Eu fiz o prefácio e tinha um outro prefácio do Jürgen, que fez também, que a gente traduziu, que mais? Ele aí mandou um capítulo novo por fax, manuscrito. Nossa Senhora! Nada, é muito, muito artesanal. O livro ficou uma coisa de artesão mesmo. E aí eu convidei ele para vir para o Brasil. E aí foi show, né? Porque ninguém conhecia. Maria Rosa, da Argentina, não sei se já ouviu falar, Não. Maria Rosa tinha uma instituição de terapia de família, e nós todos, quase nós todos, fizemos um estágio com ela. Porque do ITF nós fizemos porque ela já estava um pouquinho mais na frente que a gente, na instituição, no ensino, né?
E a Maria Rosa, quando eu levei para ela veio aqui ao Brasil, eu mostrei para ela o que a gente estava fazendo, ela falou, que maluquice é essa? Isso não existe, é muito cacique para pouco índio, todo mundo falando, um monte de gente, de terapeuta falando, e a pessoa escutando, não, sabe? Mas descartou a possibilidade. Depois ela viu o que era, veio falar comigo, depois a gente conversou de outra forma. Mas era uma coisa muito diferente, completamente. Até hoje é, né, Tereza? E aí eu comecei a divulgar a história e a ver o resultado que acontecia, que se observava nas famílias. Comecei a usar isso. Vamos conversar, vamos falar isso assim. Enfim. E aí eu falei para ele, que ele não viria ao Brasil. Resolvi convidá-lo para vir ao Brasil, para lançar um livro, para estar com a gente. E ele achou uma ótima ideia, adorou, veio com a filha. Ele tinha 5 filhos, aí trouxe a filha mais velha. 5 filhos? 5 filhos. Psiquiatra trabalhando em Tromsø, que é uma cidade bem no norte da Noruega, onde os dias são bem menores que as noites. E, enfim, é uma coisa assim de um silêncio muito grande, uma calma, uma tranquilidade. E ele chegou aqui ao Rio e eu fui buscá-lo no aeroporto. Todo mundo dizia, mas quem é que vai chegar às 6 horas da manhã? Ninguém quer. Eu falei, eu vou sozinho, eu não vou deixar um homem chegar aqui, um norueguês. Como é que vai ser? Chegava às 5h30, 6 horas da manhã, o Jorge falava, mas vou com você, Tereza, vamos embora. Lá fomos nós buscá-los. Eu não sabia que ele estava vindo com a filha. E a gente tinha marcado hotel, fez tudo bonitinho. E ele chegou aqui, ele dizia, não, ele ficou deslumbrado com a Baía de Guanabara, obviamente, nunca tinha vindo um país tropical, uma caminhada colorida, e ficou aqui. E aí a gente começou, tinha uma família para ele atender. Ainda era ITF, continuava sendo ITF. Continuava ITF. E aí eu tinha uma família para ele atender, que eu queria que ele atendesse, para a gente ver como é que era, como é que ele fazia, e o que ele podia contribuir. Era uma família com uma moça anoréxica que estava internada no hospital, e tinha pai, mãe e um irmão, e vieram todos à sessão. E o que foi mais interessante é que o dono dizia assim, eu não tradutor, eu entendo o que as pessoas falam. Como é que você entende? Ele diz, pelas fisionomias, pelo que eles estão me transmitindo, pelo tom de voz. E ele não quis a tradução. E aí ele conversava, nós tínhamos um psiquiatra na equipe, que estava tratando da menina, na UERJ, o Apolinário, e o Apolinário disse, a sessão durou 3 horas. Nossa! Porque ele era de uma calma, assim, uma tranquilidade, ele não estava preocupado com hora. E todo mundo com hora marcada, com outros, a saiu de lá, foi desmarcar paciente, foi outro ritmo, né? Outro ritmo. Outro ritmo, completamente diferente. Eu até perguntei para ele, você quer saber alguma coisa antes da família? Ele falou, não, você quer me contar? Eu falei, também não. Então, você não quer, não quero. E foi uma sessão que durou 3 horas, 3, 4 horas, uma coisa assim. A família ficou absolutamente deslumbrada com ele, porque aí a gente traduzia para a família o que ele estava falando. A família escreveu até um bilhete, depois me escreveu um bilhete, uma cartinha, que eu até tenho aqui guardada, agradecendo, pedindo para eu agradecer aquele
aquele médico estrangeiro que falava uma língua diferente, mas que tinha ajudado muito a eles. E aí, foi aí que a gente começou a pensar no Reflecting Team, né? Como é que a gente ia fazer essa equipe reflexiva. O livro saiu, foi publicado, ele não aceitou um tostão, e eu queria pagar a ele, e quando ele veio com o check-in, depois ele veio várias vezes ao Brasil. E a minha grande preocupação com ele é que ele adorava uma caipirinha, ele adorou a caipirinha. Eu falei, que onda foi essa aqui? Eu estou perdida. Só me deram as caipirinhas depois que pudesse, no ônibus que ele ia para Búzios, depois ia para São Paulo, ia fazer um trabalho em São Paulo com a Helena Maffei. Helena adorou a ideia, fez também. Uhum. E aí eu dizia para a turma, olha, noitada só depois que ele acabar o trabalho, senão a gente vai levar senão vai dar trabalho, né? E aí ele foi muito bem, tomou um porre no último dia, levou um monte de caipirinha, foi para São Paulo, lá em São Paulo também foi muito bem recebido, fez uns trabalhos lá, e da outra vez ele veio com o check-in. Aí ele me propôs o seguinte, que ele faria um trabalho com o check-in e com a Peg Pen. Se eu toparia fazer esse trabalho aqui. Eles queriam, e eu achei uma boa ideia. Ele ia para a Argentina e depois viria para o Brasil. E ele veio, então ele veio com o check-in e com a Peg Pen. E ele tinha a ideia que ia fazer um workshop, umas 30 pessoas, que era o que ele tinha combinado na Argentina. Uhum. E eu não tinha entendido isso. E eu fiz um workshop para 300 pessoas. Nossa, 10 vezes mais, né? Uma coisa assim, incrível, né? Mas imperdível, né? Esse trio é imperdível. Era uma coisa assim, fantástica. E cada um do jeito. E eu perguntei a ele uma vez, como é que você trabalha com o check-in, que é uma máquina de fazer uma pergunta. Os vídeos que eu tinha do check-in era assim, uma metralhadora. E o tom, aquela coisa assim, você quer, pensei, assim. Mas como é que você aguenta? Ele falou, não, sabe que a dupla, a equipe terapêutica, o principal não é como a gente fala, é a confiança que a gente tem. Eu tenho certeza que eu posso dar as minhas costas para ele. Falei, E a Peg Pen falou, porque eu gosto de mulheres bonitas. Isso, assim ele era, né? E aí foi um sucesso, foi uma coisa assim, incrível. Os três, eles não sabiam o que iam fazer. Quando eles chegaram, aí eu avisei, olha, são 300 pessoas. Eles não perderam a compostura de jeito nenhum. Os três estavam, então tá, tudo bem, 300 pessoas. E eu quero te pagar. Eu tinha que pagar não sei o que para ele. Não, passagem eu queria dar. Dizer, qual é o preço de vocês? Não tem. Falei, como assim? Aí eu pegava, eu estava com um bolo de dólar para pagar, está aqui, a venda dos livros que eu tinha que pagar. Ele disse, eu não quero nenhum tostão. Eu falei, mas não pode. Está aqui. Não, o dinheiro está aqui. Aí o Tom olhava para mim e disse assim, então pega de novo o dinheiro. Eu falei, eu não quero. O cara vai falar assim, eles aceitam, a gente está precisando de dinheiro. Eu falei, então tá. Ele falou, então eu falei, você é muito teimosa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui como um fundo para as pessoas que não podem pagar um workshop como esse.
Então, você faz um fundo no meu nome. Eu fiz um fundo no nome dele. Muitas pessoas se aproveitaram disso. Foi muito bom. Enfim, aí foi assim, foi uma aprendizagem de ritmo, de forma de falar, e ele dizia assim, não pode, a equipe reflexiva não pode falar com os pacientes, tem que falar entre a equipe, para que eles possam sentir e pensar. E depois que a equipe acaba o trabalho, acaba de falar, todo mundo sai com silêncio. Não tem que combinar nada. Tudo que tiver que combinar é antes da equipe falar. Na hora que a equipe falar, é uma coisa mais... É como se fosse uma religião, como se fosse... Mas você vai falar de você, não vai falar deles. Não vai falar com eles, nem falar deles. Vai falar do que você sentiu quando ouviu falar. Quando a fulana falou isso, eu me lembrei da minha vida, aquilo. Essa era a equipe que ele gostava de fazer. E que eu gosto muito de fazer. É muito maravilhoso, né? Eu adoro também. Para o terapeuta, eu acho que é muito fantástico, muito gratificante. Você vê a escuta da família, a transformação que isso dá. Você não dá conselho, você não dá nada. Você diz o que você sentiu quando você viveu uma situação semelhante, ou se não viveu uma situação semelhante, você imagina aquilo que foi e compara com outra coisa, e as pessoas ouvem num silêncio absoluto, não tem nenhuma interferência, e saem em silêncio e levam o que estavam sentindo. E horizontaliza, né? Sai daquela coisa da relação hierárquica, né? Terapeuta-cliente, né? Eu acho que essa humanização, né? Essa sensação do cliente, de que o terapeuta é falível, é humano, né? Eu não sei, eu tenho visto nesse sentido, né? Essa humanização faz com que a pessoa consiga lidar melhor com a dificuldade dela, não se sentir tão sozinha, não se sentir tão monstruosa, né? E ver que tem caminhos, né? Que tem possibilidades mesmo em situações tão delicadas, né? E o importante, assim, não tem crítica. Sim. Não tem prescrição também, não tem né? Uma prescrição, não tem crítica nenhuma. Sabe? Porque quando você fala de você não está criticando o outro. Você está dizendo, eu sou humano como você, eu também tenho problemas, e eu resolvi dessa forma. A minha ajuda foi essa. Sabe? E você vai dar sugestões do que aconteceu com você. Não estão dando um manual do que se deve fazer. Não, e para o próprio terapeuta, né, ter essa conexão com a própria ressonância, dá um upgrade nos atendimentos dele, na terapia pessoal dele, em tudo, né? Que você está ali numa escuta em que você pode sentir, né? É um lugar completamente diferente do terapeuta de campo. E se conectar com aquilo, e se mexer demais, também já tem o ponto ali para levar para terapia pessoal, para aprimorar, para se entender, para refletir, né? Eu vejo a equipe reflexiva também trazendo uma revolução pessoal para o terapeuta. O Tom falava disso, assim, mais abertamente, porque no livro tem algumas coisas até de
quando você não tem uma equipe, mas você pode ter uma equipe na sua cabeça, né? Mas tinha alguma coisa nesse sentido da equipe como benefício eu não estou me recordando, para o terapeuta? Para o terapeuta tinha essa conexão, né, com você mesmo e a possibilidade do crescimento que você vai tendo com a experiência. E aí ele disse uma coisa assim, muito interessante, que a gente é travado de várias formas. Né? Ele me disse uma vez, ele contou a seguinte história, que ele era mudo. Ele não falava, ele era muito tímido. E ele não falava. E a mãe dele dizia para ele, você só fala quando você estiver sabendo tudo que você quer falar. Quando você tiver certeza de alguma coisa. E ele aí encontrou com o Gulicha, nos Estados Unidos, uma viagem, e o Gulicha falou assim, não, Tom, o pensamento, a linguagem organiza o pensamento. Então, a linguagem, seja escrita, seja falada, ela que organiza o pensamento. Então, para organizar o pensamento, você tem que falar. Falar ou escrever. Ele disse, aí eu virei uma pessoa que está rodando pelo mundo falando. E um palestrante, eu que era tímido e calado, virei um palestrante pelo mundo. Porque é uma crença muito forte, né? Vindo da mãe é determinante, pode ser determinante, né? E ele era alucinado pela mãe. A mãe dele era uma coisa assim, que ele, quando falava, tinha uma reverência enorme. E aí, quando ele veio ao Brasil, nesse congresso que a gente fez, né, no workshop, no final do workshop, alguém olhou para mim, alguém da equipe, que era uma equipe que nós trabalhávamos juntos, cada um fazia uma coisa, até para organizar o workshop. Aí um deles chegou para mim e disse, Tereza, mas não vai ter uma música para despedir do Tom? Não vai, você organiza um evento que não tem música, todos os seus eventos têm música. Esqueci. E agora? No domingo, no Jockey Club, no meio do centro da cidade, tudo fechado, não tinha jeito. Aí o outro falou, acho que foi o Carlos, falou, Tereza, ele comprou um CD da Gal Costa, onde tem o Trem das 11. E ele é alucinado por essa música, a gente já deu uma vez, ele deu para outra pessoa, e ele comprou. Posso tirar da mala dele? Está lá na mala dele. Eu falei, pode. Tira e vamos botar esse CD lá. E realmente, ele saiu chorando. Era o Trem das 11, era a hora que ele tinha que sair para pegar um avião. Os outros iam ficar, o Chequinha iam ficar mais um pouco e ele estava se despedindo. E aí eu falei no microfone, vamos dar um adeus ao Tom Anderson com a música que vai começar, a Gal cantando para ele. E aí ele chorava. E depois ele escreveu no prefácio do livro, tem isso, que ele falou, ele escreveu para a gente, que quando ele saiu, ele falou para a mãe, ele disse que ouviu a voz da mãe e falou para ele, você deu certo, você está certo. Alguma coisa assim. E aí ele cita essa história do Trem das 11, é muito interessante. Não sei se você leu o prefácio do livro, está lá. Eu tenho a edição do Nous, a nova. Uhum. Mas eu acho que tem... Eu acho que tem 2 prefácios, eu vou dar uma olhada. Um dos prefácios que eu escrevi e o outro tinha um outro. Um dos prefácios
uma olhada, porque o foco é o mesmo, né? Mas em cada país, em cada lugar, não sei se é só a coisa da visão do país, mas era o contato com o Tom modificava os terapeutas muito. Porque é uma prática que muda tudo, né? Muda tudo. É uma quebra de paradigma e a gente, né, culturalmente, essa questão do especialista, né, de quem vai dizer o que o outro vai fazer para melhorar, e o que é melhorar, e o que é padrão, e o que é, enfim, né? E esse para terapia para resolver alguma coisa de determinada forma, né? E isso é totalmente quebrado, não só pelo Tom, mas esse formato da equipe, eu acho que foi um grande determinante, não foi, Tereza? Você que acompanha a história disso, né? Vivendo a história. Porque uma coisa é eu pegar agora, já está feito, o paradigma é esse, né? Entra, né? Introjeta de uma maneira muito diferente de você quebrar essa, enfim, entrar no novo, né? Entrar no novo, entrar numa outra narrativa, né, que é especial e foi espalhada pelo mundo. É uma coisa que foi... O mundo de terapeuta, da terapia de família, foi todo influenciado por ele. Todos, no mundo inteiro. Tem umas pessoas muito especiais, né? Muito especial, e ele conversava com todo mundo. Então, a gente também tinha... Ele fez um congresso em Oslo, um congresso da Associação... Qual era a Associação Mundial de Terapia de Família, que foi uma coisa. Ele me chamou para fazer uma palestra, né, para fazer um trabalho lá, em Oslo. Aí ele convidou a Adela, que é argentina, convidou um colombiano e uma chilena, e nos botou em contato através do e-mail. Nessa época era e-mail. E nós entramos em contato. Ele me mandou para nós todos, para nós 4, um e-mail dizendo para a gente entrar em contato entre nós. E aí, tudo no e-mail, né? Isso foi em 2000. E falar sobre a criança no Brasil. Coisa assim. Nossa, Brasil, né? Falar, Brasil, de qual Brasil? Um tempo. A Argentina falou das mães da Praça de Maio. O da Colômbia falou do tráfico enfim, faltou a palavra. Mas, enfim, tráfico de drogas. E a chilena falou do acesso de um bairro pobre, que atravessava a rua, era um bairro rico. E como eles se comunicavam, né? E eles nos puseram em contato, e eu tinha que conversar com eles em espanhol. Eu não sei espanhol, não sou boa em espanhol, especialmente digitando. Mas a gente entrou em contato, e aí a primeira coisa que eu falei, olha, eu vou falar português, vocês todos falam espanhol, mas eu vou falar português, porque senão eu não consigo conversar com vocês. Isso tudo digitando. E aí nós trabalhamos quase um ano sobre isso. Entre nós,
trocando ideias, mostrando o que cada um estava fazendo, etc. E tal. E a gente fez um trabalho, cada um falou sobre um aspecto. Então, foram 4 visões completamente diferentes. E quando nós chegamos na Noruega, a gente marcou um encontro, a gente não tinha nem visão da pessoa. A gente se reconheceu no ar, assim. Você é dela. Ah, você é o João. Sabe? Aquela imagem que formou através dos textos, né? Através dos textos. Sim. Foi muito, muito interessante. E aí nós 4 ficamos falando, e jantamos, almoçamos, e até chegar na hora de apresentar o trabalho. Chegou lá, era uma fila, todos falavam espanhol, eu português, né? Mandei traduzir fazer um negócio, fazer uma tradução para espanhol, para espanhol e para inglês, não sabia como é que ia ser. E aí cheguei lá, e eles, lá com o público todo, falava inglês, basicamente, e eles falavam espanhol, e eu português. Né? Eu ia ler, porque eu não sabia. Aí veio uma intérprete para fazer a interpretação para o inglês, e aí ela virou-se: Tereza, mas eu já morei no Brasil, eu falo português, você pode falar português comigo. Olha, aí foi o auge, né? Eu entrei, oba, vou falar minha língua. Daí comecei por aí, olha, no Brasil se fala português de Portugal, contei um pouquinho a historinha do Brasil, enfim. Então, foi muito bom, muito bom. E você falou sobre o quê? Eu falei sobre a esperança, né, das crianças e do Renascer, que era uma instituição. Uhum. Você conheceu o Renascer? Sim. E a gente tinha nós no ITF tínhamos um contato. Quando a gente fez a clínica social, a gente precisava de clientes para os alunos poderem. Uhum. E aí nós fizemos uma combinação com a Vera, que era do Renascer, que eles mandariam as famílias para nós, com a condição de que a gente não cobrasse um tostão, 0. E a gente atendia as famílias e ela mandava, e tinha 2 ou 3 estudantes dela, lá estagiárias, que entraram para aprender terapia de família, no ITF, como alunas. Então, nós fizemos esse acordo, e eu falei sobre essa instituição, como é que ela estava tratando isso, e falando que no Brasil não existia um tipo só de criança, não era um país grande, era um país de múltiplas situações, mas que tinha a esperança de ter melhora das condições de vida do país. Foi um trabalho que eu também gostei muito de ter feito. Foi super legal. Porque Imagino que privilégio, né, de receber um convite desse e poder falar para o mundo, né, em um tempo que hoje falar para o mundo é fácil. Hoje é facílimo, né? Mas naquela época não. A gente fez, eu levei transparências, sabe aquela coisa antiga? Sim. De transparências. Né? E o interessante é que essa situação, né, de nós 5, a gente não se conhecia, ninguém conhecia, um não conhecia o outro. E nós nos encontramos lá em Oslo. A Argentina e a chilena, as duas combinaram encontrar no avião. Se encontraram no avião. Eu encontrei lá. E o outro também encontrou lá. E a gente foi. E o interessante é que a gente se reconheceu, sem saber. Você é a Adela. Você é a Tereza. Você é. Sabe, foi meio mágico.
Bom, Tom fazia isso, né? Ouvia sem o idioma, né? Agora eu tenho mais ligação com a Adela Garcia, que é argentina. Os outros dois eu não vi mais. E agora no Taos, a gente está se encontrando de novo. Através do Taos, aquilo que todo mundo escreveu, tem terapeuta de todos os lugares. Aí está muito legal aqui. Então, o online amplia isso muito, né? Foi um ganho, né? Acho que foi um ganho acelerado aí pela pandemia. Acho que ia acontecer mesmo, mas foi de uma hora para outra, né? Passou tudo a esse formato, então mudou muita coisa. E isso é um fenômeno mundial, né? Mundial, Então, a gente está ligado por esse link, né, de todo mundo está vivendo a mesma questão. Sim. Mas eu sou, assim, encantada com o trabalho com a equipe flexível, assim, realmente foi uma coisa que me pegou quando eu comecei a estudar sobre a terapia familiar sistêmica, que surgiu esse formato de equipe flexiva, isso já me captou e eu estou bem contente que agora eu estou conseguindo botar em prática, mas ao mesmo tempo é difícil, assim, sentindo as dificuldades de estar nesse lugar do terapeuta de campo e ao mesmo tempo de estimular a equipe a participar, a entrar no formato, né? Tem que treinar. Tem que treinar. Nós estamos treinando com cenas de filme. Eu pego trechos de diálogos de filmes, aí boto aquele trecho, né, pedindo para a pessoa conectar, ouvir aquele trecho conectada com o seu sentimento e como seria se tivesse aquela situação no set, né? Para as pessoas poderem falar. Tem sido bem interessante. Peguei uma cena do filme, não sei se você já assistiu, Somos Todos Iguais. Não. É um filme até que fala sobre desigualdade racial nos Estados Unidos, né? Mas eu peguei um trecho que não tem nada a ver com isso, que era do casal em que a mulher descobre uma traição do marido, e é esse diálogo da revelação da traição. E engatilhou a equipe inteira. Esse é mobilizador, né? Engatilhou a equipe inteira. Falei, gente, já temos que treinar mesmo, porque é isso que essas coisas vêm, né? A gente não pode ficar mudo, né? Mas foi muito interessante. Depois nós trabalhamos o filme fazendo reflexão com aquele texto da Froma, da reconexão. Porque o filme traz todo, apesar de ser sobre a questão racial nos Estados Unidos, a história desse casal é uma história de reconexão. Então, nós fizemos uma dobradinha, né, do texto com o filme, e foi uma discussão bem interessante. Então, assim que a gente está trabalhando lá, nessa hora de estudo, de 2 às 3, né, numa das quintas-feiras, a gente traz algum tema mais específico para aprofundar, mas não no formato de aula, nesse formato de discussão, né, com algum disparador. Isso vale a pena. E aí eu pensei, poxa, tem que aproveitar isso para registrar, né? Já que tem a monografia para fazer, independente da monografia também,
poder ter o material, né, poder refletir em cima, né, porque escrever, como você falou, é um organizador também, né, vai ajudando a ampliar e aprofundar a aprendizagem, né. Mas é isso. Fazendo esse trabalho ótimo. Foi muito bom poder conversar, te conhecer um pouco mais. Espero que a gente consiga estar junto presencialmente, né? Em algum momento. Em algum momento. Vamos lá. Tá bom. Bom, muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom.